a democracia vira populismo e por quê? A história se repete. Você está no canal Política, História, Poder. Eu sou Michele Marins e nesse canal eu trago para você todas as informações que você precisa saber sobre política no tempo antigo e no tempo atual. E vamos comigo. Toda democracia surge prometendo voz ao povo. Mas em muitos momentos da história, essa promessa vira manipulação. Hoje, a gente vai entender o que é populismo, como ele surge e por que ele aparece tanto em democracias. E para entendermos melhor, vamos lá em 508 anos antes. Quando a gente pensa em democracia, quase todo mundo pensa em liberdade. Mas liberdade para quem? Vamos falar agora um pouquinho sobre os atenienses. Atenas chamava cidadão apenas um grupo muito específico. Eles precisavam ser homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses, livres, não escravizados. Bom, o homem era livre. Ele era livre politicamente, mas só porque outros não eram. Agora vamos para dados importantes. Cerca de 10 a 15% da população. Mulheres, zero participação. Escravizados, nenhum direito. Estrangeiros, sem voz política. A democracia surge como um privilégio, não como um direito universal. Agora me diz, se só alguns podem decidir, isso é liberdade ou uma falsa liberdade? Agora vamos entender a Eclésia, a Assembleia Ateniense. A democracia ateniense não era como a nossa, ela era direta. Os cidadãos se reuniam em praças públicas. Ali eles discutiam leis, decidiam guerras, votavam impostos, julgavam líderes. Mas como votavam? Levantamento de mãos ou por pedras, branca ou preta. Mas muitos cargos eram definidos por sorteios. Mas isso tinha uma ideia. A ideia era evitar que o poder se concentrasse. Mas aí vem a ironia. Eles desconfiavam da concentração de poder, mas aceitavam a exclusão social como algo normal. Bom, a democracia ateniense combatia tiranos, mas convivia com desigualdade estrutural. Liberdade política sem igualdade social. É liberdade incompleta. Há poucos dias eu vi o filme chamado Tetris. A gente vê o final de um regime comunista soviético. Ali também existia o discurso de igualdade e liberdade coletiva, mas sem liberdade individual. Bom, que conexão há nessas histórias? Atenas fazia o oposto. Liberdade política para poucos, exclusão para muitos. Ou seja, regimes mudam, o discurso muda, mas a tensão entre poder e liberdade permanecem. E eu gosto sempre de trazer uma reflexão bíblica. Vamos lá entender Êxodo 18, onde fala sobre Jetro e Moisés. A Bíblia não propõe democracia, mas ensina algo essencial: o perigo da centralização. Moisés, ele julgava tudo sozinho. Ele estava sobrecarregado. E Jetro vai visitar Moisés e ele diz: escolha líderes, divida responsabilidades, descentralize decisões. Isso foi maravilhoso, pois existem consequências de centralização. Abuso de poder, decisões injustas, esgotamento do líder, afastamento do povo. Onde tudo passa por uma pessoa só, o erro vira sistema. Provérbios 11, 14 diz: na multidão dos conselheiros há segurança. Não é só fé, é governança. Agora vamos lá em 404 a.C., falar um pouquinho do fim da democracia ateniense, pois ela revela como democracias morrem. Fatores que explicam isso: guerras constantes, crises econômicas, manipulação do discurso, líderes carismáticos prometendo soluções fáceis. Atenas perde a guerra do Peloponeso. Aí vem o resultado: governo oligárquico, fim da participação popular. A democracia não cai de uma vez, ela se desgasta. Por que isso importa hoje? Porque democracias modernas enfrentam os mesmos riscos. A gente chega no século XVII, século XVIII, na democracia moderna.
Não dá mais para todo mundo decidir tudo. Aí sim surge parlamentos, congressos, eleições. O povo não governa diretamente, mas escolhe quem governa. Aí vem a Constituição, o poder passa a ter limites escritos. Aí a gente tem separação de poderes, direitos fundamentais, freios institucionais. Assim a lei passa a controlar o governante, pelo menos em teoria. Mas aí a gente segue para a expansão territorial. Estados ficam grandes demais. Impossibilidade de democracia direta, necessidade de burocracia, risco de distanciamento do povo. Ou seja, quanto maior o Estado, maior o risco de afastamento entre poder e cidadão. Mas aí a gente segue para ampliação de direitos. A democracia moderna só se torna mais inclusiva com o tempo. Exemplos: fim da escravidão, voto feminino, direitos civis. A democracia moderna não nasce justa. Ela aprende, muitas vezes, à força. E para fecharmos o nosso bate-papo, a democracia sempre foi uma tentativa imperfeita de limitar o poder. E vai aí uma pergunta. Você acha que hoje vivemos liberdade real ou uma nova forma de falsa liberdade? E no próximo vídeo, vamos falar quando a democracia vira populismo. E por que isso acontece tantas vezes? E se fez sentido para você o nosso bate-papo de hoje sobre democracia, curta para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas essa informação e segue o canal para receber as nossas notificações. Tchau!